Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria estarmos juntos, lembrando São José, que ele possa valer em nosso favor, não somente nesta quarta-feira, mas sempre. Nós já estamos chegando ao final do tempo do Natal. Próximo domingo já vamos celebrar o batismo de Jesus e depois vamos ter o tempo comum até o início da Quaresma, aí no comecinho logo do mês de março. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e nós, com a nossa atividade de sempre, com o nosso pão, queijo de todos os dias, a oração, o voltar a Deus, o estar com Deus, o buscar a sublimidade do reino de Deus em nosso favor. Como nós estamos caminhando para o final desse tempo bonito do Natal, eu quero fazer uma meditação hoje com vocês, a partir da antífona de entrada da missa desta quarta-feira, que é o primeiro versículo do Evangelho de São João, que é muito profundo. Esse versículo ele foi aparecendo já desde o tempo do Advento até agora, sempre esse texto bíblico ele volta à nossa meditação. O conteúdo é o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos meditar um pouco sobre a profundidade teológica deste versículo, bem como a sua aplicação prática à nossa vida de pessoas batizadas que encontraram a luz verdadeira nos nossos caminhos, a luz de Cristo. Este versículo, que abre o prólogo do Evangelho segundo João, é um dos textos mais profundos da Escritura, revelando o mistério eterno e transcendente de Cristo, o Verbo de Deus. O evangelista nos apresenta Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como o próprio Deus eterno, Criador de tudo, que se encarnou para salvar a humanidade. Esta expressão Verbo eterno, no princípio era o Verbo, indica que Jesus é eterno, existindo antes de toda a criação. Ele é a palavra viva de Deus, a expressão perfeita da mente divina, o Logos da origem, sentido e propósito do universo. Veja a profundidade desse texto. Quando você for ler o primeiro versículo do Evangelho de São João, lembre-se da profundidade teológica, espiritual deste texto. O Verbo com Deus. Primeiro é o Verbo eterno. Jesus não é alguém que apareceu agora. Ele coexiste com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. O Verbo com Deus. Aqui São João aponta para a comunhão trinitária. O Verbo está com Deus em íntima relação com o Pai e o Espírito Santo. Isso nos ensina que Deus não é solitário, mas comunidade de amor. A Trindade, que nós não temos palavras nem elementos de conhecimento para explicar, detalhar o seu mistério, porque falar do mistério de Deus é falar de algo tão grande que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. O caminho mais adequado para a gente aproximar um pouco da compreensão do que é o mistério de Deus é o amor, o ágape. O amor que é a essência do mistério divino. Depois a terceira expressão, o Verbo era Deus. A declaração de que o Verbo é Deus reafirma a divindade de Cristo. Ele não é uma criatura elevada, mas o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós católicos precisamos ter muito claro isso.
para a gente não cair em devaneios de heresia, de incompreensão daquilo que é o mistério de Deus. Para a vida espiritual nossa, João 1,1 nos desafia a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, o Verbo encarnado. Isso se realiza por meio do quê? Da oração, da escuta atenta da palavra de Deus e da vida sacramental. Esses eixos são fundamentais na nossa vida católica. Oração, escuta atenta da palavra de Deus, aplicação da palavra de Deus à nossa vida e a vida sacramental. O Verbo nos revela quem é Deus e quem somos nós. A oração e a contemplação nos ajuda a alinhar nossa vida à vontade divina, conformando-nos à imagem de Cristo. É impossível para um católico ter uma vida espiritual elevada sem oração, sem contemplação da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra todos os dias. Precisamos ter contato com a Sagrada Escritura todos os dias. E também a frequência na vida sacramental, confissão, Santa Missa, receber os sacramentos é uma grande dádiva para nós. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que participa de outras denominações cristãs ou que não tem religião, que está aqui escutando o nosso programa, eu agradeço imensamente essa confiança sua, mesmo não sendo católico, de estar aqui conosco. Se você recebeu o batismo na Igreja Católica, se você sente esse desejo grande de procurar um crescimento maior na fé, venha. Se você saiu da Igreja Católica, volte. Não perca tempo. Nós precisamos agir enquanto é tempo. O tempo é curto, o tempo é passageiro e nós precisamos desta graça de Deus na nossa vida. Você que deixou a Igreja Católica, volte. Volte o quanto é tempo para o seu lugar, a sua casa. O Verbo era Deus, assumiu a nossa condição humana para nos ensinar a viver. O mistério da encarnação nos convida a imitar a humildade de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Assim, nossa espiritualidade de católicos e cristãos deve traduzir-se em ações concretas de caridade e justiça. Caridade é a virtude por excelência. Amar como Cristo amou significa ir ao encontro dos que sofrem, dos marginalizados, dos sofredores. É agir com misericórdia, vendo no próximo a imagem do Cristo sofredor. E a justiça que nos ajuda a aplicar a virtude das virtudes na nossa vida. A vida de Cristo é também um modelo de luta por justiça. Ele enfrentou as estruturas de pecado do seu tempo, desafiando-nos a trabalhar por um mundo mais justo, combatendo a corrupção, a exclusão social e a desigualdade. É o que não falta no Brasil, no nosso país. Injustiças, e a gente está vivendo tudo isso, todo esse caminho ruim de autoritarismo, de perda das liberdades e por aí vai. Então é preciso que nós nos eduquemos nesse caminho de Jesus. O Verbo, ao se fazer carne, dignificou a condição humana. Isto tem implicações práticas para o cuidado pastoral do nosso povo católico, sobretudo nós sacerdotes, diáconos, religiosos, o pai de família, a mãe de família que cuida da sua família. Isso tem conclusões muito práticas. Valorizar cada pessoa como imagem e semelhança de Deus. Promover a educação na fé e na cidadania, ensinando nossos filhos, os fiéis, a defender a vida desde a sua concepção até o seu declínio final, defender a justiça social, o respeito pelos direitos humanos, que no Brasil está cada vez mais precário isso.
Portanto, esse versículo nos recorda, prezado ouvinte, que Deus veio ao nosso encontro para nos salvar. Deus é concreto, Ele é uma realidade viva, embora não palpável pelos nossos sentidos. Essa verdade deve encher nosso coração de esperança, especialmente diante das dificuldades e sofrimentos que nós vivemos. No âmbito pastoral, o papel nosso de sacerdotes, de catequistas e leigos é animar os fiéis a perseverar no caminho da salvação, confiantes na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. Portanto, eu concluo essa primeira parte da nossa reflexão dizendo que este versículo é um convite a contemplar o mistério do Verbo de Deus que se fez carne para transformar a minha e a sua vida. A espiritualidade nossa, cristã, fundamentada nesta verdade, exige um compromisso de amor e justiça com o mundo. Que a meditação sobre o Verbo eterno nos leve a um encontro pessoal com Jesus, inspirando-nos a ser luz e sal na sociedade que estamos vivendo, ajudando o povo de Deus a caminhar na caridade, na justiça, na esperança da vida eterna. Amém. Você que vai à Santa Missa hoje, você vai escutar o Evangelho de Lucas 14 a 22. Eu vou ler o último versículo para confirmar a nossa meditação. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. O Verbo eterno de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que enche a vida de todos nós com a beleza do seu reino. Ser católico é não perder de vista a necessidade da escuta daquilo que Jesus quer dizer para nós na sua palavra e no seu Evangelho. Que esta sua manhã de quarta-feira, prezado ouvinte, não obstante as suas dificuldades, seja uma manhã, um começo de dia com esse desejo. Eu quero ser do Verbo. Eu quero que Jesus entre na minha vida hoje e sempre. Amém. Te convido, dileto ouvinte, a unir a nossa oração agora em favor dos que sofrem. Orar pelos doentes, pelos sofredores, pelos aflitos é também um gesto de caridade. Vamos rezar juntos? Você conhece pessoas que estão sofrendo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, enche o nosso coração de vida, de paz, de justiça, de caridade, de bondade, de santidade. Toca, Senhor, nossas almas, nossas vidas e cura o coração do ouvinte que está sofrido, angustiado, do ouvinte que está fora da Igreja Católica, mas está acanhado de voltar à Igreja. Volte, toca, Senhor, o coração dos irmãos que deixaram a Igreja Católica e que sente o desejo, a saudade da Igreja, da confissão, da missa, dos irmãos. Enche o coração destas pessoas de coragem para que elas voltem e dê o seu testemunho de amor, de unidade com o Verbo encarnado. Assim seja. Amém. Eu quero aqui pedir a intercessão de São Padre Pio, a relíquia está aqui, e de São José, a imagem está aqui, por você que nos acompanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de São Padre Pio, venha sobre você que escuta o nosso programa nesta manhã e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, tenha uma quarta-feira abençoada, deixe uma mensagenzinha aqui no nosso like
para melhorar o engajamento do nosso programa. Compartilhe esse nosso programa. Se você não se inscreveu no canal, faça-o, porque nos ajuda a engajar mais o trabalho da evangelização. Feliz dia para você, muita paz.